Amém. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Talvez se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para Caim: por que você está irado? Qual é o motivo da tua ira? Talvez a gente ouvisse ele responder: eu não sei explicar. Eu não sei por que eu me sinto irado, mas eu estou irado. Ou talvez ele pudesse transferir a responsabilidade dessa culpa ou dessa ira para outra pessoa. Talvez ele pudesse dizer: a culpa é de Abel. Porque Abel vem todo metido, trazendo a sua oferta, querendo seduzir Deus, querendo aparecer diante de Deus, querendo ser melhor do que eu, competindo comigo, e isso me irrita. Ou então talvez ele pudesse dizer: não, eu estou irado porque Deus tem sido injusto comigo. Porque eu trago a minha oferta e ele não se agrada de mim, mas o que mais ele quer de mim? O que mais ele quer que eu dê a ele? Nada o satisfaz. Então ele poderia justificar de muitas formas. Mas a questão é que Caim não fez o que ele deveria de fato ter feito, que era ter voltado para si mesmo, ter se voltado para si mesmo e sondado o seu coração, para entender qual era a razão da sua ira, por que ele se sentia dessa forma. E essa pergunta e esse questionamento ele deveria ter feito para ele mesmo. E ele deveria ter buscado essa resposta. Então, se ele tivesse feito isso, ele descobriria que a razão da infelicidade dele não estava em Abel, e nem em Deus. E que mesmo matando Abel e se livrando dessa concorrência, ele também não alcançaria o que ele queria alcançar, que era ser aceito, ser aprovado, ser recebido com honras. Eu creio que Caim não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu creio que ele não discernia o que se passava dentro dele. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, Ele conhece os nossos corações. Ele conhece e sonda o nosso coração no mais oculto, no mais escondido sentimento que possa haver dentro de nós. E exatamente sabendo a razão daquela reação, daquela ira, ele diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele deu a resposta a Caim a respeito do que se passava dentro dele. O que se passava dentro dele era exatamente o sentimento da rejeição, a dor provocada pela rejeição, por perceber que a oferta dele não tinha sido agradável diante de Deus. Ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu condenado, ele se sentiu acusado de alguma forma. E eu fico pensando que a questão da rejeição é algo que permeia a vida de todo ser humano. E quantos de nós sofrem e sofrem intensamente por causa desse sentimento?
ou por causa desse medo. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de ser excluído ou de ser expelido ou de ser expurgado. De alguma forma, nós nos preocupamos com isso o tempo todo. E essa preocupação existe dentro de nós desde que a gente é bem pequeno. E quanto mais a sociedade ou as circunstâncias que nos cercam reforçam essas coisas em nós, tanto pior isso vai ficando. E a gente entende que no mundo de tantas incertezas, de tantas oscilações, de tantas inseguranças, de tantas perseguições e bullying e discriminações e preconceitos, é compreensível que a gente tema a rejeição, que a gente tema não ser aceito. Mas eu fico me perguntando, nessa situação aqui, não era o mundo que rejeitava. A gente está falando de uma relação do homem com Deus. E em se tratando de Deus, nós deveríamos nos sentir assim também. Será razoável que a gente se sinta dessa forma, temendo a rejeição, quando nós falamos a respeito de Deus? Talvez isso seja fruto de um desconhecimento da palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala muito a respeito do próprio Deus e de como Deus sente, de como Deus vê, de como Deus age, de como Deus reage. E talvez o desconhecimento dessa palavra possa nos trazer esse medo, possa nos trazer essa dúvida. Ou talvez por nós não termos ainda experimentado do amor de Deus, do verdadeiro amor. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E uma das coisas que está completamente ligada à rejeição é o medo. O sentimento do medo. E esse verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, talvez, se nós não estejamos experimentando o verdadeiro amor, que é o amor do Senhor, se a gente ouve falar desse amor, mas a gente não sente esse amor, talvez a gente sofra disso também. Talvez nós tenhamos o desconhecimento do valor que Deus dá a cada um de nós. O quanto o Senhor nos olha individualmente. O quanto o Senhor se importa conosco individualmente. Nós não estamos numa massa, apesar de sermos um corpo, apesar de sermos uma unidade, nós somos vistos individualmente. Tanto que a palavra do Senhor diz, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ela. Porque somos uma unidade, mas uma parte do corpo sofre. E essa parte que sofre faz todo o corpo sofrer juntamente. E Deus então trata da parte que sofre, para que o corpo não sofra. Deus trata individualmente de cada um de nós, exatamente como nós fazemos. Se a gente estiver andando na rua e o sapato estiver esfolando o dedo mindinho, a gente vai parar em alguma farmácia, vai comprar um esparadrapo, vai enrolar o dedo mindinho, só ele, e vai continuar andando. Nós vamos dar uma atenção especial àquela parte que não está bem. E assim Deus faz conosco. Assim Deus nos trata com individualidade, ouvindo a nossa oração individualmente, se importando conosco individualmente. Talvez nós não tenhamos o entendimento do quanto Deus se importa conosco individualmente. Talvez, por estarmos dando mais lugar à dúvida do que à fé, nós estejamos vivendo o medo da rejeição. Porque nós caminhamos muito mais pautados nas nossas dúvidas do que na fé que deveríamos ter na palavra do Senhor, em suas promessas e naquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Paulo diz que nós devemos andar conforme aquilo que nós já alcançamos. Imagine se as crianças... Obrigada, Murilo. Imagina se as crianças começassem a aprender as coisas, conquistar habilidades, e num determinado momento eles resolvessem retroceder. Para de andar, volta a engatinhar, para de falar, volta a balbuciar, e para de falar e chora simplesmente, sem falar nada. Imagina como seria isso.
Da mesma forma, nós, à medida que vamos crescendo espiritualmente, nós precisamos andar conforme aquilo que alcançamos. Precisamos dar frutos conforme o que já alcançamos. Mas se o nosso coração é tomado de dúvida, e diante da dúvida a gente deixa de lado o que nós já sabemos e o que nós já conhecemos, nós passamos a sofrer a ameaça do medo. E muitas vezes o medo da rejeição. E muitas vezes a rejeição não só de quem está à nossa volta, mas a rejeição do próprio Deus. O medo de achar que Deus voltou as costas para nós, de que Ele já não se importa conosco. O Senhor trouxe a resposta que Caim não conhecia. Por que o medo da rejeição? E Deus disse a ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? A aceitação está relacionada ao nosso proceder. E o nosso proceder está relacionado às nossas motivações, aos nossos sentimentos, aquilo que vai dentro da gente. E o Senhor continua: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu acho isso muito, muito significativo e muito importante da gente entender o que o Senhor está dizendo aqui. Se eu proceder mal, o pecado está ali na minha porta, simplesmente esperando eu dar a primeira vacilada para que ele entre, para que ele invada, e juntamente com ele vem toda sorte de coisas ruins. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é algo destrutivo, que nos consome, que nos aniquila. E é importante que a gente, então, resista e fuja do pecado, para que ele não invada a nossa vida, para que ele não destrua as nossas vidas. Mas ele diz: o pecado está à porta, e o seu desejo é contra ti. Como é importante que a gente confronte os nossos desejos. Como é importante que a gente questione os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas motivações, porque muitas vezes elas são contrárias a nós. Só que a palavra do Senhor diz que a nós cabe dominar. Dominar esse desejo. Dominar esse impulso. E é tão fácil a gente ver isso no nosso dia a dia. É tão fácil nós sermos, às vezes, tomados por uma ira, por uma impaciência, por um impulso, ou por um sentimento de justiça própria, ou de qualquer outra razão, que faça com que a gente, às vezes, perca a cabeça, com que, às vezes, a gente seja grosseiro, ou até fale sem pensar muitas coisas, que certamente depois nós iremos nos arrepender. Mas a palavra já foi preferida. A palavra já foi lançada, a ferida já foi aberta. E todas as vezes que eu penso nisso, eu me lembro de uma situação em que eu estava dentro de um elevador, e duas senhoras entraram no elevador, e uma estava se queixando de uma terceira pessoa, de que essa pessoa tinha feito coisas ruins e tal, e a outra estava dizendo... Não, aí ela disse: não, mas eu também fiz as minhas coisas erradas. E aí ela disse: não, mas o que você fez foi dizer coisas. E as palavras o vento leva. E isso é uma grande mentira. As palavras o vento não leva. As palavras seguem o seu rumo e o seu destino. E quando são palavras destrutivas, elas ferem. E elas trazem consequências. As palavras, segundo a palavra de Deus, são como sementes. O que elas vão produzir? E muitas vezes nós vamos colher frutos ruins, que serão consequência das nossas palavras. Palavras ditas em momento de aflição, de irritação, de impaciência, de ira, enfim. E aqui... o Senhor diz a Caim:
o seu desejo será contra ti. Ou seja, aquilo que você está sendo motivado dentro do teu coração vai produzir frutos ruins para a tua própria vida. Se livra disso rápido. Porque cabe a você dominar o que se passa no teu coração. A gente precisa entender que muitas vezes, quando nós nos damos conta do que se passa dentro de nós, nós precisamos pedir socorro àquele que pode todas as coisas. Porque não é fácil mudar o que está dentro da gente. Não é fácil mudar hábitos, que dirá sentimentos, que dirá traumas, que dirá marcas. Então é muito necessário que a gente conte com o poder de Deus, com a intervenção sobrenatural de Deus, para que isso seja transformado. Porque senão nós estaremos pisando na nossa própria semeadura. Vocês entendem isso? É como se nós estivéssemos tendo todo o trabalho de uma plantação muito bem cuidada, muito bem preparada a terra, muito bem semeada, muito bem regada. E no nosso momento de descontrole, a gente sai pisoteando tudo. Nós estamos destruindo tudo o que nós ansiamos colher. Quando nós estamos motivados por desejos ruins dentro do nosso coração. Era importante que Caim entendesse que o que nós fazemos de coração é completamente diferente daquilo que a gente faz porque tem que fazer. Essa foi a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel. A oferta de Abel foi preparada com zelo. Abel olhou e disse: essas são as primícias do meu rebanho. Isso é a primeira coisa que eu estou colhendo do meu trabalho. Isso aqui pertence ao meu Deus. E Caim não. Caim colheu, talvez tenha já separado, já talvez tenha até comido alguma coisa, e tirou uma parte daquilo e trouxe para Deus uma obrigação. Cumprimento de um dever. É diferente. O que nós fazemos com o nosso coração é diferente do que nós fazemos por fazer. Só que o trabalho é feito da mesma forma. A oferta foi trazida da mesma maneira. E a expectativa era receber os louros. Quantas vezes nós fazemos as coisas porque temos que fazer e ficamos na expectativa dos louros? E se os louros não vêm, nós nos iramos. Mas é diferente quando nós fazemos por amor. Quando nós fazemos de todo o nosso coração. Realmente se importando com a razão daquilo que estamos fazendo. Percebe a diferença? É muito diferente. Nós saberíamos que precisamos nos empenhar quando nós fazemos algo. Que de fato a gente precisa colocar o coração naquilo que nós fazemos. Sem esse entendimento, e Caim não teve esse entendimento, ele se tornou uma presa fácil do engano. Ele se tornou uma presa fácil do seu próprio coração. A palavra diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, quando a gente tem aquele sentimento, aquele impulso dentro da gente, e a gente não freia tudo isso, para tentar entender o que é que está movendo todas aquelas coisas, nós somos tomados pelo engano do nosso coração. E o mais surpreendente é que o engano é tão grande que a gente ainda acha que está coberto de razão. Porque, de fato, nós não conseguimos discernir qual a motivação da questão que está ali movendo todas as coisas. É muito mais difícil fazer essa análise do que deixar o mover vir. Porque a análise, muitas vezes, vai nos confrontar, primeiro, mostrando coisas que às vezes a gente não quer ver. Não é bom ver certas coisas ruins dentro da gente. Então é melhor a gente fingir que elas não existem. Só que enquanto a gente finge que elas não existem, elas urram, nos amedrontando. É mais fácil, então, a gente descobrir quem elas são de fato e enfrentá-los.
e confrontá-las. Até porque boa parte dos nossos medos, e no começo a gente estava falando sobre um dos medos, que seria o medo da rejeição, muitas vezes esses medos são fantasiosos. Eles não são concretos, consistentes. São fantasias nossas. Que a gente acha que alguém pensa isso, porque a gente acha que pode acontecer aquilo, ou porque a gente acha que alguém sente isso ou sente aquilo. E o que disso é verdadeiro? Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente também não para confrontar. A gente acha que alguém olha torto para a gente, quando muitas vezes nós é que estamos olhando torto para o outro. E quando a gente olha torto para o outro, é natural que o outro estranhe a gente. Mas a gente só olha a expressão do outro, a gente não olha a nossa primeira. Então, essa análise, essa sondagem que nós precisamos fazer dentro de nós, ela é muito necessária. Mesmo que a gente descubra coisas que não são agradáveis de se descobrir. Por exemplo, eu estou com inveja, eu estou me sentindo inferior, me sinto pior que o outro, estou com inveja do outro. Gostaria que isso de bom que acontecesse para mim e não aconteceu para mim, então... Enfim, uma série de coisas que fazem com que a gente se sinta inseguro, ameaçado, desconfortável. E por conta de tudo isso, a gente vai no impulso do nosso coração. Óbvio que Caim estava com inveja de Abel. Só que ele tinha só que entender o seguinte: eu preciso fazer de coração como Abel fez. Se eu fizer de coração, Deus vai me receber. Não, ele não quis fazer análise, ele matou Abel. Agora eu não tenho concorrência. De que adianta isso? Se a questão é o que está dentro do coração. A concorrência não é quem me ameaça, quem me ameaça sou eu mesmo. Eu sou a minha grande ameaça, não é a concorrência. Então é preciso que eu conserte o que está errado. E aí olhar para essas coisas é difícil. Só que não é só difícil porque eu vou me dar conta de coisas ruins. Também é difícil porque uma vez que eu identifique essas coisas, eu me vejo obrigado a agir de uma forma diferente. Porque se eu vejo e continuo fazendo errado, é óbvio que eu sei que eu sou culpado. E aí já não tem nem mais o engano para dizer, coitadinho de mim, que sou tão injustiçado. Porque eu sei que eu estou culpada. Então, eu mesma vou estar me repreendendo e me recriminando. Então, o reconhecer e o saber vai exigir de mim uma atitude diferente. E isso requer esforço, requer vigilância, requer uma sujeição, requer até perdas. E nós estamos dispostos a essas coisas? Às vezes não. É mais fácil, então, deixar a porta fechada, não saber quem são os monstros que estão por trás dela e tentarmos abafar o som que vem lá de trás. Só que esse som, ele vem bem alto, em vários momentos da nossa vida. E essa tentativa ela é completamente fracassada. Nós não vamos conseguir abafar o som. Então, a pergunta é, será que nós queremos pagar o preço da mudança? Será que nós queremos pagar o preço de descobrirmos que, ok, essas coisas não são legais, eu não quero elas dentro de mim e eu vou lutar ferrenhamente para me livrar delas? Será que a gente quer pagar esse preço? A ti cumpre dominá-lo, dominar o desejo. A ti cumpre dominá-lo. Nós precisamos realmente assumir essa responsabilidade para que a gente possa lograr êxito naquilo que a gente quer alcançar. Quando nós somos movidos pelo natural, nós nos tornamos seres carnais. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, somos seres espirituais. E Gálatas, no capítulo 6, diz o seguinte: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por que Paulo liga o carnal e o espiritual com a realização do bem? Porque a realização do bem, ela é fruto do espiritual. E a realização do mal é fruto do carnal. Então é importante que a gente entenda isso, que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem. O homem, ele não foi criado para estar solto, isolado, viver individualmente, cuidando somente de si. Ele foi criado para estar em comunhão com Deus. Ele foi criado para atender a um propósito maior, um propósito que nós não entendemos ainda plenamente, mas que está no coração do Senhor e que Ele vai compartilhando conosco ao longo da nossa vida. E o homem também não foi criado para viver só ele e Deus, como um eremita. Ele foi criado para estar em comunhão uns com os outros. Deus disse a Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. O objetivo era a comunhão, o objetivo era uma grande família, o objetivo era uma sociedade. Parte de um corpo, é isso que nós somos. Parte de uma sociedade. Enquanto a gente tenta ser individualista, enquanto a gente cuida dos nossos próprios interesses, enquanto a gente não consegue enxergar a si mesmo e não enxergar o outro também, essas coisas, esses sentimentos, essas motivações ruins, elas vão tomar conta da gente. É preciso que eu entenda que a minha individualidade, o meu próprio bem-estar tão somente, não me basta. Porque Deus não colocou essa essência dentro de nós. Eu me lembro de uma moça que frequentou a nossa igreja, e ela tinha um amigo que era um homem extremamente rico. E esse homem tinha tudo que o mundo pode dar, que o mundo vende e que ele podia comprar. Ele tinha tudo, ele tinha muito conforto, ele viajava muito, ele tinha muitas coisas. E essa moça era cristã e ele não. E ele um dia chegou para ela e disse: eu daria tudo o que eu tenho para ter a paz que está dentro de você. Essa paz, ela é fruto de uma comunhão e de uma posição que nós ocupamos no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Enquanto nós não estamos nesse lugar, a angústia toma conta de nós. Enquanto nós não estamos em harmonia com o propósito de Deus, a angústia toma conta de nós. O medo toma conta de nós. É como se nós tivéssemos que exercer uma função que não nos cabe. Você imagina um pé bem na frente do meu rosto, fazendo a função de olho. Ele jamais faria isso. Para começar, essa é uma aberração. E segundo, ele não conseguiria fazer isso. Isso geraria uma angústia absurda de não estar no lugar certo, na hora certa, na função certa. Isso traz paz ao nosso coração. Isso traz realização. Isso traz bem-estar. E nós só conseguimos fazer isso quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra forma de nós fazermos isso, se não for pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito visa o corpo, ele visa a harmonia, ele visa o bem-estar do todo. A carne visa a sua individualidade, o seu egoísmo, o seu próprio bem-estar. Por isso os frutos são opostos, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E os frutos são opostos. Em Gálatas 5, a palavra diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí a gente para pensar, qual é o nosso querer? O nosso querer é o que está em conformidade com o Espírito, ou o nosso querer é o que está em conformidade com a carne? Se for o que está em conformidade com a carne, o Espírito vai tentar lutar contra isso. Se for em conformidade com o Espírito, a carne vai tentar lutar contra isso. E a gente vai estar no meio dessa guerra. Por isso, a ti cumpre
dominá-lo, porque nós é que temos que escolher de que lado a gente vai estar. Nós é que temos que escolher a quem nós vamos dar lugar, a quem nós vamos dar vazão. Porque é muito fácil dar vazão para a carne. É muito fácil. É muito fácil dizer tudo o que vem na cabeça. É muito fácil fazer ou deixar de fazer as coisas pelo impulso do nosso coração. Só que as consequências vêm. O teu desejo será contra ti. Romanos capítulo 7, a palavra do Senhor nos diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo diz isso. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque por meio da sua morte, nós fomos livres da lei do pecado. Mas é importante que a gente esteja com o nosso vigia tomando conta na porta do nosso coração. Porque essa lei do pecado, ela não nos abandona. O pecado jaz à porta. E o teu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Se você consegue dominar o seu desejo, se você consegue dominar o impulso do seu coração, você consegue se livrar das consequências de tudo isso. Você consegue se livrar da lei do pecado, da lei da carne que movimenta os teus membros. E aí, o desejo de fazer, o prazer de fazer aquilo que é de Deus, como ele diz aqui em cima, que agora eu não estou achando, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneira. Não, desculpa, foi antes. Mas se eu faço que não, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que é o mal resíduo. Tocante ao homem interior, tenho prazer. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Na minha consciência, eu tenho prazer na lei de Deus. Na minha consciência, eu escolho fazer a vontade do Senhor. Mas, no meio da batalha, o que é que vai espernear junto com esse anseio que eu tenho de fazer a vontade de Deus? São os impulsos dos meus membros carnais. E aí é que entra a grande guerra que nós temos que travar todos os dias na nossa vida. Para não darmos lugar àquilo que será contra nós mesmos. O seu desejo será contra ti. De fato, o Senhor Jesus morreu na cruz e não foi em vão. Porque o poder do Espírito Santo que habita em nós é suficientemente capaz de nos livrar da lei do pecado. O Senhor é aquele que começou a boa obra e há de completá-la. O Senhor é aquele que nos chamou para estarmos na luz e permanecermos na luz. De fato, o caminho é estreito. De fato, ele é difícil. Muitos não acertam com ele. Mas nós podemos acertar quando nós escolhemos fazer a vontade do Senhor. Prescrutar o nosso coração e sondar as nossas motivações. O que me leva a sentir e a pensar e a desejar essas coisas. A ser movido por esse impulso. É engraçado essa coisa do impulso, né? Quem tem temperamento forte sofre com esse impulso. Os mais fleumáticos
talvez sofram menos, mas não deixam de sofrer. Eles só não deixam transparecer, mas dentro da cabeça, a cabeça ferve. Então, o outro não sabe, o outro não vê, mas a cabeça fervilha. Queima neurônio. E o que é sanguíneo, o que é mais impulsivo, ele se expõe. E aí é que mora o problema, né? Porque quem se expõe se envergonha. E está sujeito a ser mal interpretado e julgado. E quem não se expõe tem a aparência do bom moço, mas Deus que sonda o coração sabe que às vezes não é bem assim. Ou seja, não adianta. Não importa se eu sou sanguíneo, se eu sou fleumático, se eu sou colérico, o que eu sou. O que importa é, o meu desejo é contra mim e a mim cabe dominá-lo. E é muito importante que a gente esteja à porta para expulsar, e empurrar, e socar, e dar mesmo tudo que tiver que dar para tirar isso de dentro da gente. E isso é um posicionamento diário. Vigiando as nossas palavras, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas atitudes, as nossas motivações, vigiando cada sentimento dentro do nosso coração. Sabe quando você vai no mercado, eu sempre tenho essa preocupação. Quando eu vou ao mercado, que eu estou empacotando as minhas compras, sou eu que estou empacotando, então eu sei o que está entrando no saco, mas eu sempre fico pensando, vá que entre aquela bendita, junto, a baratona. Aí ela vai chegar na minha casa, e eu vou estar cansada, aí eu vou dizer assim, não vou guardar essa compra hoje não, eu guardo amanhã. Aí deixa ela lá, e a baratona sai, e se esconde e faz sua casa. Gente, isso é terrível. É terrível. Agora, ela só entra se a gente bobear. Que se a gente tiver de olho e não deixar a compra na garagem, no chão, né? O Heitor adora fazer isso, eu fico louca. Ele tira tudo do carro, deixa no chão da garagem, aí ele estaciona o carro, e depois ele pega a compra e sobe. Aí eu penso, isso entra uma barata no saco. Então, assim, tem coisa que a gente não tem o que fazer, mas tem que vigiar. Tem que vigiar o coração, tem que vigiar os pensamentos, tem que vigiar as palavras. Gente, o nosso pensamento corre numa velocidade absurda. E quando a gente olha, a gente já está pensando mal, a gente já está julgando, a gente já está condenando, a gente já está pendurando na forca, a gente já está fazendo um monte de coisa. Só aqui, E aí, quando a gente acolhe aqui e não espanta logo daqui, aí desce para cá. Aí vai só piorando. Quando vem para o coração e que se instala, aí vai que nem aquele Homem-Aranha, que o inimigo dele tem umas raízes pretas, que vai envolvendo ele todo. Já viram esse Homem-Aranha? Acho que é o 3, sei lá. Sabe qual é? Que vai uma teia preta que envolve o cara, ele fica todo preto. É exatamente isso. Aos poucos, vai esticando aquele fio, aquela teia que vai emaranhando o coração da gente. E a gente fica sem entender nada. O que está acontecendo dentro de mim, Senhor? Eu não sei o que é isso, eu não sei o nome disso. E é assustador, porque realmente a gente não quer essas coisas dentro da gente. A gente quer fazer o bem, a gente quer fazer aquilo que é legal. E aí a Bíblia diz aqui em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Quem, em sã consciência, diz, eu não quero nada disso na minha vida. Quem é o louco para falar um negócio desse? Quem não quer ter dentro de si paz, amor, alegria? Quem não quer ter longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Domínio próprio vem a cereja do bolo, né? Domínio próprio, está lá em cima. Quem não quer? Quem gosta de perder a cabeça? Quem gosta de enfiar os pés pelas mãos? Ninguém gosta disso. Ninguém faz isso por escolha. Só que
nós precisamos desse fruto em nós, porque contra estas coisas, ou seja, contra esse fruto, não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Percebe a diferença? Não basta viver, tem que andar. Ou seja, não basta orar, buscar o Senhor, adorar o Senhor, ler a palavra, conhecer essa palavra, agradecer a Deus por essa palavra, e na hora do caminhar, a gente deixa tudo em casa e vai sem ela. É preciso andar, é preciso viver e andar no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Sentimentos carnais que nos destroem, que nos dividem, que nos matam e que matam ao outro que está ao nosso redor também. Foi por isso que Caim matou Abel. Foi exatamente por isso. Caim era um homem carnal. Abel era um homem espiritual. Ambos estavam oferecendo algo diante de Deus, mas faziam isso de uma forma diferente. Da mesma forma, isso ocorre também na igreja. E aí a questão é, em qual dessas duas figuras a gente se encaixa melhor? No homem carnal ou no homem espiritual? A gente precisa fazer essa análise. E por mais dura que a resposta seja, eu preciso enxergar a verdade dentro da minha vida. Aonde eu tenho sido carnal e aonde eu tenho sido espiritual. Porque vir à igreja todos os domingos é muito bom. Vir à igreja durante a semana é muito bom. Orar em casa é muito bom. Ler a Bíblia, maravilhoso. Mas se eu não vivo a palavra de Deus, de que isso adianta? É a mesma coisa que você ser uma pessoa extremamente bem formada, bem educada, bem instruída, com a parede carregada de diploma e não saber se portar. Falar errado, se sentar sem modos, não ter educação para se dirigir às pessoas. De que adiantou tudo que você tem, tudo que você aprendeu, se você não colocar em prática? Não serve para nada. É preciso que a gente use e abuse de tudo que o Senhor tem nos dado, de tudo que Ele tem nos ensinado. Em Provérbios 20, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobri-los. Esse versículo é muito de Freud. Coitado, ele não sabia disso. Ele achou que ele estava descobrindo a pólvora, mas é muito, muito psicológico isso. Imagina, como águas profundas. O que são águas profundas? São águas escuras. A gente só tem luz nas águas rasas. As águas profundas são escuras, você não consegue enxergar lá embaixo. Então, as águas profundas são os propósitos do coração do homem. Quem sabe o que está lá dentro? Quem sabe o que está lá embaixo? Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Que homem é esse? É o que estudou muito? É o que tem muitos diplomas? Não. É o homem que tem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, que a Bíblia diz que Deus dá a todos que pedem com fé. É essa sabedoria que a gente precisa ter para entrar nas águas profundas, naquilo que está muito escuro e que eu não consigo enxergar, e enfiar uma mãozão lá e tirar para fora. E trazer a luz. E quando a gente traz essas coisas à luz, muitas vezes elas são feias e grandes e assustadoras, e ok, a gente vai encarar elas com o Senhor e vamos vencer. E muitas vezes elas são minúsculas e insignificantes, mas a gente achava que elas eram tão poderosas. Eu estava conversando com a Ruth ontem, estava me lembrando daquele filme Mágico de Oz,
que no filme ele era tão poderoso, ele tinha um vozeirão, né, e assustava todo mundo, ele impunha terror sobre toda a cidade, todo mundo se submetia a ele com muito medo. E depois, quando ele sai lá de trás, ele é um anãozinho, ele é um sujeito assim, muito pequenininho. E ele se escondia ali exatamente porque ele era um minúsculo. E muitas vezes os nossos medos, eles têm razões minúsculas, que a gente acha que são gigantescas. E quando a gente chega lá no fundo com coragem e com ousadia, a gente puxa aqui para fora e enxerga, a gente diz, era você, só isso. Sai do meu caminho. E a gente pode expurgar essas coisas que nos amedrontam, que nos ameaçam, que nos aterrorizam tanto. E é muito necessário que a gente faça isso, que a gente busque de Deus essa sabedoria, que nos traz esse entendimento e que nos leva, em ousadia, a discernir o que se passa no nosso interior. Uma vez que a gente consiga discernir, a gente consegue lutar, porque a gente só sabe lutar contra aquilo que a gente vê. Se a gente não vê, a gente não sabe lutar. Se você tem um inimigo que é invisível, como é que você sabe onde ele está? Você começa a dar soco em qualquer direção e você não sabe se está acertando ou se está errando. Porque você não vê. É necessário que a gente veja para que a gente possa acertar em cheio. E não só ver. A gente precisa ver para saber como acertar. Porque nem tudo se acerta da mesma forma. A gente precisa atingir da maneira certa. E só enxergando de fato a gente consegue fazer isso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13... Paulo diz assim a Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão. Isso significa, não deixa o padrão cair. Não deixa perder a qualidade das coisas. A gente vê isso acontecer todo dia. Você vai abrir uma padaria nova ali no bairro. Que delícia. Nossa, que delícia. Daqui a pouco eles querem lucrar mais, vai diminuindo a qualidade. Não é assim que funciona? Tudo funciona assim. O comércio vive as bases disso. Você come chocolate hoje, come chocolate antigamente, não é mais a mesma coisa. Mantenha o padrão. Não deixa perder a qualidade da tua vida com Deus. Não deixa perder o poder dessa palavra na tua vida. Não perde aquilo que ela pode trazer para você. Não caia num lugar comum de uma vida carnal, em que você não vai usufruir do poder do Espírito Santo na tua vida. Em que você não vai usufruir do fruto do Espírito Santo na tua vida. Porque senão o nosso esforço de crermos em Deus, o nosso esforço de andarmos com Deus, ele é muito pouco produtivo. E por que nós não seríamos inteligentes o bastante para lançarmos mão de tudo quanto o Senhor dispõe a nosso favor? A começar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E pelo poder dessa palavra. Mantenha o padrão das sãs palavras. Não deixa cair a qualidade. Não deixa cair a dosagem dessa palavra. Não mescla essa palavra com outras coisas. Ela precisa se manter pura. Ela precisa se manter limpa. Porque quando a gente começa a misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, a gente perde o poder da palavra na vida da gente. A gente começa a abrir concessões que vão deixando o mundo entrar e roubar a pureza da sã palavra. E a palavra deixa de ser sã e passa a ser misturada, meio barro, meio tijolo. A coisa não funciona desse jeito. A palavra do Senhor é como água limpa. Água que nos lava. Se você começar a misturar lama ali no meio, ela não vai ser mais limpa. Ela vai continuar sendo água, mas não vai ser mais limpa. E talvez, dependendo da intensidade da lama, ela não vai te lavar, como ela vai te sujar. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue usar as sãs palavras e, de fato, nos lavarmos nelas. A gente começa a misturar tudo. E a gente começa a fazer uma lama daquilo que é de Deus. Em Mateus capítulo 7,
A palavra nos diz que a porta é estreita, que apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. De fato, não é fácil. Não é uma vida relaxada, no sentido de que deixa a vida me levar, a vida leva eu detesto essa música. Não deixa a vida levar nada. Quem me leva é o Senhor. Eu detesto essa música, porque não é isso, não pode ser isso. Eu não posso ser o lobo que se mantém lobo ou vira lobisomem de acordo com a lua. Eu não posso ser isso. Eu não posso estar sujeita à lua, eu não posso estar sujeita à vida, eu não posso estar sujeita às circunstâncias, eu não posso estar sujeito a quem está do meu lado. Eu tenho que estar firmado na rocha. A casa alicerçada na rocha pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não é isso que a palavra do Senhor diz? É a casa alicerçada na rocha. Não é porque o irmão tropeça que eu vou tropeçar junto. Não é porque o irmão perdeu a cabeça que eu vou perder a cabeça junto. Nós estamos juntos, mas nós estamos separados. Vocês entendem isso? É um junto separado. Cada um vai dar conta de si. Não é uma massa. A massa, ela tem o poder das pessoas se esconderem no meio dela, né? Aí todo mundo perde a cabeça, ok, estamos no bolo, ninguém está me vendo. Mas Deus vê individualmente. E cada um vai dar conta de si e não do outro. Por isso que é importante a gente estar vigilante. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o Senhor é quem vai adiante de nós. E a palavra de Deus diz que após as suas pegadas, que das suas pegadas destilam farturas. Se você caminha após as pegadas do Senhor, você pode colher as farturas que são deixadas na pegada de Deus para você. E isso nos fortalece, isso nos alimenta, isso nos traz ânimo. E em 2 Tessalonicenses, eu li um texto muito lindo que eu queria compartilhar com vocês. Capítulo 1, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E eu quero que não só eu, mas cada um de nós e toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela terra, possa viver isso. Que Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, em mim, em cada um de nós, para que a nossa vida glorifique ao Senhor. E nós possamos viver em contentamento e em alegria. Porque quando nós estamos nessa comunhão e nessa vivência do glorificar o nome de Deus com as nossas vidas, no propósito e na vontade de Deus, nessa obra de fé, nós somos realizados, nós somos regados pelo fruto do Espírito Santo. Nós temos o nosso coração alimentado de paz, de harmonia, de alegria, de amor, de felicidade. Isso não é fruto das circunstâncias. Isso é fruto da vida de Deus em mim, da vida de Deus em cada um de nós. O perfeito amor lança fora todo medo.
cada vez que nós somos tomados de medo, lembre-se que Deus é aquele que vai contigo até o último dia. Ele não esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ainda que você não entenda nada do que está acontecendo. Ainda que você não saiba explicar. Ainda que você não saiba o que fazer. Ainda que os frutos sejam ruins. Ou que não haja frutos. A palavra do Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. E ainda que o Senhor esteja dormindo no barco, o barco não vai afundar. Porque na hora precisa, ele vai levantar. E ainda que o copeiro se esqueça, na hora certa, Deus o fará lembrar. Porque José estava lá dizendo para o copeiro: lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando você chegar lá diante de Faraó, lembra-te de mim. E o copeiro esqueceu. Ai, miserável esse copeiro. Vocês acham que o copeiro esqueceu porque ele era miserável? Ainda que ele fosse, Deus o faria lembrar se assim o quisesse. E eu creio que Deus disse assim: ok, copeiro, você vai lembrar, mas não agora. Fica quieto aqui. Ainda não está na hora. Uma das coisas mais difíceis que alguém pode viver é a espera. Como é difícil esperar. Como é difícil. Como é difícil viver aquilo que Abacuque estava vivendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Como é difícil isso. Mas esse é o caminhar de fé. Esse é o caminhar de fé. Você ganhou $1 milhão, está lá no banco. Você está sentado do lado em cima do dinheiro? Não, você está crendo que ele está lá e que ninguém vai mexer nele. É seu. Assim somos nós com Deus. O penhor da promessa é o Espírito Santo que habita em mim. Ele é a garantia de que as palavras do Senhor são verdadeiras e jamais serão negadas. O penhor da promessa habita dentro de mim. Então é muito importante que a gente alimente o nosso coração com fé. E não deixe que o desânimo nos tome, que o medo nos tome, que a aflição nos tome. Porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Deus é muito bom. Que de fato a gente possa apresentar na nossa vida os frutos de uma vida que zela por cumprir os propósitos de Deus. Os frutos de uma vida que vigia e que não deixa passar nada. Põe guarda na tua boca. Põe guarda na tua mente. Põe guarda no teu coração. Não deixa passar nada. Não acolhe. Não acolha as raízes de amargura. Não acolha os medos. Não acolha as inseguranças. Não acolha palavras mentirosas. Palavras mentirosas como: Deus não se importa com você. Você vai dar com os burros na água. Parece bom, mas vai ficar ruim já já. Sabe essas palavras que vêm na cabeça da gente? Deus abençoou o teu irmão porque ele é melhor do que você. Deus gosta mais dele, você nem tanto. Isso é mentira, meus irmãos. Isso é mentira. O Senhor nos ama todos igualmente. O que é diferente é a forma como nós nos apresentamos a Ele. Isso de fato é diferente. Mas quem decide isso somos nós. Nós é que precisamos escolher como nos apresentaremos a Ele, de qualquer maneira ou de todo o nosso coração. Com zelo ou de uma forma displicente. Os louros virão sobre aqueles que se esforçarem, sobre aqueles que se empenharem, sobre aqueles que caminharem com diligência, com esforço. A palavra diz que é com esforço que a gente ganha a nossa alma. A salvação é de graça, mas o caminhar nesse caminho estreito é com esforço.
Não é fácil. Mas e o que está depois dele? Todo mundo quer. Eu também. Então a gente tem que passar por ele. Às vezes a gente fica olhando para a vida das pessoas e a gente diz, a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que às vezes, primeiro, nem sempre ela é mais verde. Porque quando você chega perto, você descobre um monte de furo na grama que você não está vendo de longe. Segundo, sabe lá quanto que ele se empenha para cuidar bem da sua grama? E você quer ter a sua bonita sem fazer nada? A gente tem que fazer a nossa parte. E o Senhor é conosco. Amém? O Senhor é por nós. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor Jesus. É impressionante pensar como o Senhor nos ama tanto, Pai. Porque realmente, Jesus, fazendo uma análise própria, é como a música que nós cantamos aqui. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Porque, por melhores que sejam as minhas intenções, ainda assim elas são tomadas de tantas outras coisas, mesquinhas e pequenas, equivocadas, preconceituosas, maldosas, egoístas. Mas o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe com as tuas mãos. Com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor. E a tua palavra diz que no teu livro foram escritos os nossos dias. Dias bons, Senhor. Dias de um andar reto, de um coração puro, de uma mente, Senhor, saudável. Mas por nossos próprios pés, pelas circunstâncias da vida, por responsabilidades de outros, muitas vezes também, nós somos tão afetados, Senhor. Mas o Senhor se colocou naquela cruz para que nós fôssemos livres, libertos, curados, restaurados, transformados. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Realmente não temos como saber o preço do nosso pecado na cruz, porque não estaremos na cruz. Tu esteves no nosso lugar. Obrigada, Jesus. Mas, Senhor, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, e nós te pedimos, completa a tua obra. Porque receber-te como Senhor e Salvador das nossas vidas é o início de uma longa caminhada, de uma grande transformação. Uma caminhada, Senhor, em que temos que aprender novos valores, novas motivações, novos princípios, novas leis. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós lançamos aqui por terra, Senhor, a nossa vida, a nossa existência, tudo que aprendemos, lançamos por terra, porque queremos algo maior do que tudo isso. Nós queremos a tua sabedoria, queremos o teu entendimento, queremos o mover do teu Espírito sobre as nossas vidas, que nos leva, Senhor, às águas profundas do nosso coração, para compreendermos o que se passa dentro de nós. E na autoridade do teu nome, como fruto da nossa própria escolha e decisão, nós vamos rechaçar tudo que não vem de ti, Jesus. E vamos acolher o que é bom. E multiplicarmos o fruto do teu Espírito na nossa vida, Senhor. É assim que nós queremos viver.
Por isso, espanta de nós, Senhor, tudo que não procede de Ti. E eu quero te pedir, como tu disseste à igreja de Laodiceia, em Apocalipse: vinde a mim e comprai o colírio para os seus olhos. Comprai as vestes alvas, o linho puro e o ouro, para te enriqueceres. Esse colírio, Senhor, que procede de Ti, nós te pedimos, pinga nos nossos olhos agora. Porque nós queremos ver as coisas de uma nova forma, Senhor. Queremos olhar para nós mesmos de uma nova forma. Queremos olhar para o nosso irmão de uma nova forma. Queremos olhar as circunstâncias com um novo olhar. E olharmos a Ti como quem vê o Todo-Poderoso. Senhor, sobre os céus e terra. Pinga, Senhor. Pinga o seu colírio nos nossos olhos. Veste-nos, Senhor, com este linho puro, que são os atos de justiça. A Tua palavra diz que as vestes alvas são os atos de justiça. Que eles nos vistam, Senhor. Por isso, remove de nós toda injustiça, toda maldade. Senhor, ajuda-nos, porque somos tomados de preconceito, de barreiras, de diferenças, de facções, de divisões. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a enxergarmos o outro da mesma forma, Senhor, que vemos os nossos próprios direitos. Como a Tua palavra diz, que devemos fazer para o outro aquilo que queremos que os outros façam a nós. Senhor, atos de justiça. Estabelece sobre as nossas vidas, Pai, para que seja extirpado de nós aquilo que não procede de Ti, a nossa carnalidade e o fruto da nossa carne, Senhor. Enriquece-nos, Senhor, com o Teu ouro, o ouro que é purificado pelo fogo. É assim que esse ouro precisa vir às nossas vidas, Senhor. Como um fogo que nos purifica, que nos limpa. Assim nós sejamos enriquecidos. Enriquecidos por tudo que vem de Ti. Pela Tua natureza, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Isso nos enriquece, Senhor. Isso nos faz pessoas melhores. Não é o dinheiro que nos enriquece, não é o dinheiro que me faz ser melhor, ao contrário. Muitas vezes o dinheiro aguça tudo aquilo que há de ruim dentro de nós. Mas nós queremos, Senhor, ter os recursos e sabermos usá-lo. Nós queremos ter o recurso para abençoar a Tua casa, para abençoar as missões, para abençoar, Senhor, aquele que está ao nosso lado e não nos contaminarmos por ele, Senhor. Purifica-nos, enriquece-nos com esse ouro, Senhor, purificado pelo fogo. Senhor, abençoa-nos, Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Que essa palavra, Senhor, seja vivificada pelo Teu Espírito Santo, em mim e em cada um de nós, para que ela seja viva e eficaz e transformadora nas nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.